Está gravando? Começou? Sim. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Mauro Tomazella, presidente da CPRJI. A gente vai falar um pouquinho hoje com vocês sobre o ingresso em regime de jornada integral, RJI, para 2026. Então, eu quero agradecer aqui a professora Paula Hipólito, que tem conduzido os trabalhos, o professor Albert Veliz, que tem também dado um suporte excelente no nosso ICT, a secretaria da CPRJI, professor Ivanir e Deli, e também aos membros, né, da nossa CPRJI, que é a Comissão de Regime de Jornada Integral, que analisa todos os projetos e relatórios em RJI. Solicito a todos, então, que desliguem seus microfones, né, para que a gente possa conversar aqui mais tranquilamente. Obrigado. Falando, então, um pouco sobre o RJI, né, o ingresso em RJI, falar sobre a pauta dessa live que nós vamos fazer hoje, né? O nosso objetivo principal é a articulação dos projetos em RJI dentro do Centro Paula Souza, sendo uma ferramenta, sendo o RJI uma ferramenta de desenvolvimento e pesquisa, inovação, ensino e extensão. Eu coloquei em ordem invertida, até porque a gente está falando mais de pesquisa aqui. Então, a gente precisa articular todo o Centro Paulo Souza nesse sentido e principalmente as nossas unidades FATECs, onde elas estão inseridas nas suas cadeias produtivas locais. Vamos falar, então, também como, a professora Paula vai passar para vocês, junto com o Robert aí, como vocês fazem para ingressar em RJI, né? Depois falar sobre a avaliação dos diversos projetos nas diversas instâncias e os resultados esperados, aí os indicadores que temos para que possamos fazer esse trabalho todo, né? Paulo, o próximo? Mauro, gostaria só de dar alguns recados gerais Pois que eu não, esqueci Paula, de falar no comece. começo. Essa live, ela é um diálogo, na verdade, com vocês, docentes, para que vocês possam tirar as dúvidas. Então, vocês podem levantar a mão ao longo das falas e a gente vai passando a palavra para vocês perguntarem, ou vocês podem escrever as perguntas no chat, que a gente vai assimilando as respostas dela ao longo da apresentação também. A gente gostaria de destacar que nos anos de 2024 e 2025, nós fizemos capacitações para o ingresso em regime de jornada integral. Então, quem tem o certificado, tanto de 2024 quanto de 2025, pode utilizar. E quem não tem o certificado, participando dessa live e preenchendo o formulário que será disponibilizado para vocês no final dessa apresentação, vocês têm aí a validação do comprovante aí para vocês submeterem o projeto que é obrigatório para ingresso em RJI, ok? Então, pode continuar, professor. Então, ressaltar aqui a presença dos membros da comissão, que é o professor Josrael, professora Cida, professora Vânia, professora Ana, professor Albert, professor Paulo e professor Anderson. Se eu esqueci alguém, Paula, lembra aí. E falar também que temos o professor Robson e a professora Juliana Verona, que o Robson da CGES e a professora Juliana da CGPEP, que é de pós-graduação, que fazem parte também da CPRJI como membros consultores. Tá certo? Bom, então falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa aplicada no ensino profissional e tecnológico, né? A pesquisa aplicada como um recurso necessário à solução de problemas no contexto da capilaridade do Centro Paula Souza, né? Então, a pesquisa ela é uma ferramenta que ajuda o docente, ajuda a unidade a desenvolver, a criar, a inovar, né? A gente trabalha nos diversos eixos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão.
né? O ensino a gente tem feito muito bem, né? Mas a gente sempre precisa estar inovando. E a ferramenta que a gente tem para fazer isso é a pesquisa. E dentro do Centro Paulo Souza, apesar de diversos setores pesquisarem, mas o que está legalmente e tem orçamento para desenvolvimento e pesquisa é o regime de jornada integral, né? A pesquisa aplicada como um recurso metodológico no ensino profissional e tecnológico. Então, a aplicação da pesquisa aplicada como recurso na formação do perfil de competências do técnico e também do tecnólogo. A pesquisa aplicada como recurso necessário à obtenção de resultados no âmbito do ICT, né, da ICT. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, né? O Centro Paulo Souza adquiriu essa condição há um tempo atrás, aí, não há muito tempo, né? E a gente precisa reforçar, né, esse papel de pesquisa dentro do Centro Paulo Souza, né? Então, a pesquisa aplicada, articulada à promoção da inovação, né? Inovação não é somente invenção, inovação é aquilo que a gente consegue acrescentar de melhor através de um projeto de pesquisa e levar isso que foi criado para os diversos setores. O ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis de ensino do Centro Paulo Souza, né? Começa lá com a Lei de Diretrizes e Bases, lá de 1996, nos artigos 39 e 43. Depois vem com o decreto número 58.385 de 2012, né? O regimento do Centro Paulo Souza, que estabelece lá que a pesquisa no Centro Paulo Souza, o regulamento das FATECs, ETEC e também da pós-graduação, né, que estabelece também nos seus regulamentos a pesquisa, e o reconhecimento do Centro Paulo Souza como uma ICT, que aconteceu aí em 2021, né, que também nos incentiva a pesquisa, né? A deliberação número 77 de 2001 de inovação e TUCIT, né? E curricularização de extensão nas FATECs, que a CEGESG está trabalhando intensivamente, né, para que a gente cumpra a nossa missão na necessidade da curricularização da extensão nos nossos projetos pedagógicos de cursos, né? Um novo perfil de competências e reposicionamento das FATECs e ETECs no estado de São Paulo, né? No ensino público e gratuito. Então, essa necessidade que a gente tem de desenvolver. E a expansão da pós-graduação no Centro Paulo Souza, né? Existe a intenção do Centro Paulo Souza de que cada uma das unidades de ensino das FATECs, elas tenham, no mínimo, um curso lato sensu, de especialização, né? Então, para que a gente possa conseguir atingir esses objetivos, a gente precisa lá de corpo humano, né? De pesquisadores, de pessoas que ajudem a desenvolver a pós-graduação em cada uma das suas unidades, tá? E vocês também já devem ter visto aí que o Centro Paulo Souza também está criando, junto aos cursos de tecnologia, na parte de graduação, os bacharelados, né, que também necessitam de docentes capacitados com perfil de pesquisa e perfil de inovação e criação, né? Falar então um pouco sobre o regime de jornada integral como uma ferramenta de desenvolvimento institucional. O regime de jornada integral, ele hoje é um regime especial de trabalho do corpo docente das FATECs do Centro Paulo Souza, né? Que é o que possibilita jurídica e financeiramente a dedicação do docente à pesquisa tecnológica aplicada, tá? Se vocês todos sabem, né, que o regime do Centro Paulo Souza ainda, né, nós não tem um projeto aí de um novo plano de carreiras, mas ainda o nosso regime é um regime de hora-aula. Hora-aula com algumas horas de atividade específica para alguns projetos específicos, às vezes até administrativos, mas sem muito enfoque na pesquisa. Então, quem possibilita isso dentro do Centro Paulo Souza é o RJI, tá certo?
O ingresso ele é facultado mediante a apresentação de projetos específicos, cujo objetivo é desenvolver atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo. A carga horária do docente em RJI deve ser de 40 horas semanais, né? Então, essas 40 horas semanais elas podem ser distribuídas em X horas de projeto e X horas de ministrando aulas, né? Então, no nosso regimento, hoje, ela está especificada com de 8 a 16 horas aula e as demais com dedicação ao projeto de RJI que você submeteu. A legislação que disciplina o RJI é a Lei Complementar 1044, de 13 de maio de 2008, e as alterações que foram propostas nessa lei, pela Lei Complementar 1240, de 22 de abril de 2014, em seu artigo 25. Lá no artigo 25 está citando na lei a existência deste regime de jornada na plano de carreira do Centro Paulo Souza, né? E a deliberação Centro Paulo Souza de 9 de outubro de 2008, que é a deliberação do RJI, estabelece os critérios aí de aplicação do RJI, né? Essa deliberação 9 é a deliberação do RJI. A deliberação de 96, de 30 de outubro de 2023, e também a deliberação Centro Paulo Souza, de 97, de 30 de outubro de 2023, estabelece que a CGPEP, que é a pós-graduação, né, onde a gente pode, os professores em RJI também desenvolver trabalhos junto à pós-graduação do Centro Paulo Souza, né? Sendo ela a estrito sensu mestrado e doutorado, que hoje já é aplicado lá. A deliberação Centro Paulo Souza de 77, número 77, de 31 de dezembro de 2021, que estabelece a deliberação da inovação, né, que foi criado o Inova, tem o Inova Paulo Souza e o marco da inovação para o Centro Paulo Souza que a gente deve seguir. A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Toda vez que você vai desenvolver algum projeto de pesquisa que possa envolver seres humanos, animais e tudo mais, né? E for envolver as pessoas, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa resguardar. Então, essa Lei 13.709, ela também envolve os projetos em RJI. Diretrizes da Superintendência de Integridade, que também estabelece aí os casos de ética, né, integridade, os valores, tudo mais, para que a gente possa ser aplicado em nossos projetos. Tá? Então, a gente tem aí, diante todas essas legislações que disciplinam o RJI, o respaldo legal para que a gente possa trabalhar nas questões de pesquisa. Né? Gestão do RJI é o artigo 25, então, que eu já citei atrás, da Lei Complementar 1240 de 2014, e o artigo 79 da Deliberação número 3 de 2008, que estabelece a nossa missão, que é promover o desenvolvimento da pesquisa tecnológica aplicada no Centro Paulo Souza, fortalecendo a cultura da investigação científica, assegurando a solução de problemas e contribuindo para a melhoria da qualidade dos resultados institucionais, né? Então, é importante a nossa missão, é a missão de elevar o nosso ensino por meio da pesquisa dentro de cada uma das unidades de ensino, né? Visão é ser reconhecido como referência na promoção da inovação tecnológica por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social, especialmente do Estado de São Paulo. Terminou aí a minha parte, Paula? Valores, transparência, clareza, ética e responsabilidade na gestão dos processos e dos resultados. Impessoalidade, equidade e isenção nas ações institucionais. Inovação, fomento à criatividade e aplicação de soluções tecnológicas relevantes.
qualidade, compromisso com resultados consistente e de impactos nas relações estabelecidas. Sustentabilidade acadêmica, apoio contínuo ao desenvolvimento docente em regime de jornada integral, né? Integração, alinhamento entre ensino, pesquisa e extensão. E compromisso com o desenvolvimento, contribuição ativa no progresso econômico e tecnológico do Estado de São Paulo. O posicionamento estratégico do Centro Paulo Souza, desenvolvimento tecnológico e inovação, né? Desenvolvimento de negócios, desenvolvimento científico, colaboração, transferência de tecnologia. Como é que a gente faz tudo isso nesses quatro quadrantes? O envolvimento da sociedade, a universidade, o Centro Paulo Souza, as FATECs e o mercado, né? Tendo as dores e necessidades, benefícios e conhecimento científico e tecnológico, né? As universidades com pesquisa básica, pesquisa aplicada, né? O Centro Paulo Souza e as FATECs com a pesquisa tecnológica aplicada, estudo de viabilidade técnica e econômica, serviços tecnológicos. E o mercado, apresentando os problemas e soluções que a gente possa trabalhar junto com o mercado, na inovação em produtos e serviços, melhorando a lucratividade, gerando as riquezas, né, para a sociedade como um todo, né? E a sociedade com suas dores e necessidades, benefícios do conhecimento científico e tecnológico. Eu estou vendo que a professora Juliana Verona está aqui nos assistindo. Então, eu peço para ela dar um pitáculo aí sobre as questões da pesquisa, sobre essa interação do RJI com a pós-graduação, né? Sei que estou pegando ela de surpresa, mas eu acho que ela sempre fala muito bem. Professora Juliana Verona, uma palavra. Oi, Mauro, cheguei aqui bem escondidinha. Eu tô até com o negócio da CIPAP, acho que eu não tirei ainda. Não consegui tirar. Uhum. Prazer. Oi, Paula. Tudo bom, querida? Bom dia, boa tarde já, né? Eu falando bom dia. Tudo bem, Ju? Tudo, eu tô tentando tirar aqui, não consegui, eu fui entrar, mas, gente, eu peço desculpa que tá com símbolo, como eu falei na CIPAP. Mas tá valendo, porque eu acho super importante, inclusive, você retomar algumas coisas que foram faladas na CIPAP, a importância do RJI, né, nesse alinhamento aí com a pós-graduação, com as unidades, com a pesquisa que vai para os alunos, né, que orienta os alunos. Então, seja bem-vinda, Ju. Eu que agradeço. Peraí, deixa eu ver aqui se o som tá bom para vocês. Vocês estão ouvindo? O Mauro me pegou de surpresa mesmo, hein, Mauro? Você Sempre, sempre, sempre. Não escapa. viu? O professor Mauro comentou, né, da nossa. Primeiro que a gente está podendo pensar em conjunto e de forma integrada, isso para a gente é um avanço significativo. E a gente está até combinando de ver algumas estratégias, né, para pensarmos em conjunto as formas que essas pesquisas irão ocorrer, seja para professores doutores ou professores mestres que estão nas unidades, né? E ele tinha pontuado dos cursos de especialização, né? Então a gente está montando e prevendo ter um curso para o FATEC. Esse curso por FATEC, ele vai levar em consideração o curso que a FATEC já tem, então não precisa ter 3, basta um curso reconhecido já com no mínimo nota 3, então essa nova deliberação que a gente está pensando, a antiga era nota 4 e 5 do ENAD, agora já poderá ser nota 3, a gente está esperando só a validação dessa deliberação, mas isso eu já posso ir comentando com vocês. E a ideia é justamente pensar os arranjos produtivos locais junto com o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então, a gente vai organizar, né, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o professor Emerson Freire, do CIPAP também, em relação aos grupos de pesquisa.
Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é justamente esse mapeamento para reconhecer o potencial que nós temos de desenvolver as pesquisas regionalmente, né? Então, isso é um avanço, porque agora a gente pode pensar de fato o potencial desses professores e suas unidades. Se aqueles ainda não estão relacionados com pesquisa, o regime de jornada é uma oportunidade deles ingressarem, então pode ser um especialista, né, Paula e Mauro, pode ser o professor mestre, mas a gente vai tentar conectar com esses grupos de pesquisas locais, para que as pesquisas tenham uma importância, toda pesquisa é importante, né? Não tô aqui indo para essa discussão, né? Mas o que a gente está falando é que ela possa ser aplicada e olhada em termos de arranjos produtivos locais, porque aí a gente consegue fomento junto com a pós-graduação. Então, aí eu consigo alinhar com os professores nas unidades que estão em regime de jornada integral, a gente consegue amarrar o fomento, seja FINEP, seja FAPESP, seja edital aberto do CNPq. Então, a gente consegue fazer isso de forma integrada e conjunta, né? Então, acho que essa é a grande novidade, porque a gente vai unir o lato sensu com o estrito, né? Então, a gente quer levar esse lato sensu à valorização da pesquisa. A gente discutiu isso muito, vamos fortalecer ainda mais, para a gente é muito sério, custa bem caro falar em pesquisa para nós, né? A gente não vai perder essa oportunidade de valorizar a pesquisa, o espaço que a gente está ganhando, o RJI, junto com a pós-graduação, da gente poder falar de pesquisa. Falar e a gente vai fazer, né? Então, a gente é uma forma que a gente tem de articular a pós-graduação com as graduações, as FAPECs, né? Onde elas estão localizadas. Acho que esse é o mais importante, porque quando vocês pensarem em projetos, vocês podem não estar diretamente no temático, porque como eu falei para vocês, a gente tem um número de professores limitados para os 2 programas que nós temos no momento. A gente já tem a previsão, a gente já está pensando a PCN, né, submeter mais 2 programas de mestrado aqui, mas não é rápido, porque aí depende da CAPES. Mas fora isso, vocês dentro do RJI local também vão poder articular com a gente através dos nossos professores aqui da pós-graduação, que estão nos nossos programas, né? Então, isso é uma possibilidade, né? De amarrar a especialização, a pesquisa local, que vocês vão desenvolver com a importância das APLs, né? E vão estar articulados com a gente. Acho que seria isso, né, Paula, Mauro? Não quero também tomar muito tempo, senão não paro de falar, né? Excelente sua contribuição, viu, Juliana? Ju, Muito, muito muito legal. É bem-vinda a sua importante, fala. como essa conversa, como disse a Paula no começo, é um bate-papo, é uma conversa, um diálogo, fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa no transcorrer da conversa. Tá Agora, bom. então, eu passo a palavra para a Paula, para que ela possa... Obrigado, viu, Jô? Eu que Para que ela agradeço. possa dar continuidade aí, e fique aí junto com a gente, viu, Jô? Estou por aqui, estou com a câmera Ó, fechada. Ju, eu vou até aproveitar essa passagem do Mauro, porque as pessoas já estão até perguntando aqui no chat para você, né? A Ju trouxe aqui uma novidade, né? Eles têm trabalhado muito na pós-graduação para a expansão dos programas dentro das unidades. Hoje de manhã nós conversamos com os coordenadores de FATEC para orientá-los com relação aos ingressos em RJI, do qual vocês estão recebendo informação agora. E nós tivemos a oportunidade ali de manhã de analisar de ouvir, né, a experiência da FATEC de Marília, que tem traçado um planejamento estratégico para desenvolvimento da unidade a partir das pesquisas dos professores em RJI. Lá são 10 professores na unidade, um está afastado com licença saúde, mas são 9 professores, todos integrados, com pesquisas integradas entre si, com pesquisas inseridas dentro das CPLs, da CPL de Marília, que é a parte alimentícia
e a parte de desenvolvimento de tecnologia da informação, com parcerias com as empresas e as instituições de ensino local. Então, a instituição de ensino lá é a FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina, e as empresas ali, a Nestlé, o Sítio Olho d'Água, várias empresas que trabalham ali absorvendo o Oi, resultado das Nano. pesquisas dos professores em RJI, que é justamente esse escopo que nós estamos falando aqui, que a professora Juliana trouxe, que vai fortalecer a unidade. Fortalecendo a unidade, é possível a criação de grupo de pesquisa. Criando grupo de pesquisa, é possível a gente criar programas de especialização lato sensu e futuramente programas de estrito sensu, né, Ju? Então, os professores estão perguntando aqui como é que faz para cadastrar esses grupos no CNPq. Ah, perfeito. Primeiro, né, então a gente teve a preocupação na CIPAP, né, que aconteceu, de explicar quais serão as regras, né, porque até o momento a gente não tinha institucionalmente um documento, uma deliberação que orientasse, né? Ui, tem alguém pitando aí, né, que orientasse isso. Então, a preocupação nossa foi explicar que vai sair essa deliberação, ela vai passar no Conselho Deliberativo. Uma vez aprovado, aí nós criaremos um sistema onde o professor Emerson, que ele é o coordenador de estrito sensu, né, aqui do programa, ele vai receber esses grupos e vai ver quais são as publicações, a quantidade, seguindo as regras que estarão previstas nessa deliberação, tá? Então, lá tem toda a orientação de como começar, o número de publicações necessárias, a titulação. Uma vez feito isso, aí a gente vai certificar esses grupos, tá? Então, essa deliberação deve sair na próxima reunião do conselho, já está ali, mas ela já foi explicada nessa parte, mais ou menos quais são as regras que a gente está definindo, tá? Mas vai ser responsabilidade da pós-graduação. Isso é algo que vem numa orientação da portaria da CAPES, não é a gente que está inventando, é que não existia esse documento ainda institucionalmente. Então agora vai ter essa transparência, essa deliberação para que todo mundo possa seguir. Então vocês vão ter esse caminho a partir dessa deliberação que vai ser publicada. Tá bom? Uma vez que sair a deliberação, aí a gente passa para todas as unidades, os coordenadores de FATEC, para que vocês tenham acesso, mas também vai ter no nosso site. Muito bom, Ju. É por isso que, quando o professor Mauro começou a fala dele, mostrando a importância da pesquisa na instituição e articulada às demandas da unidade de ensino. É para a gente ir caminhando nessa trilha, né? Nesse desenvolvimento da pesquisa em todos os níveis. E ela é uma pesquisa que a gente pretende posicionar ela dentro dos TRLs 4 e 6, que é na maturidade da escala de inovação tecnológica, desenvolvendo predominantemente tecnologia, seja em produto, seja em serviço, seja em processos, né? Dentro dos eixos tecnológicos que o Centro Paula Souza atua, tanto no nível da graduação quanto da pós-graduação. E aí, o que a gente tem, então? O RJI, ele não só permite, como o professor Mauro explicou, o suporte financeiro para o professor atuar em pesquisa, é uma forma da gente remunerar o professor pesquisador dentro do Centro Paula Souza, mas é uma ferramenta que desenvolve a unidade, desenvolve competências também no próprio professor pesquisador. Então, a gente tem um perfil de pesquisa que a gente estimula entre os docentes em RJI, e por isso, no âmbito dos projetos locais vinculados às unidades de ensino, nós não exigimos titulação. Tá? O professor pode ter ali a graduação, a especialização, a experiência profissional no mercado de trabalho, que a gente não faz o corte por título, tá? Desde que o projeto seja bem feito, esteja bem estruturado, ele vai ter a pontuação que a gente vai trazer mais para frente e o professor pode concorrer ao ingresso normalmente, com exceção da pós-graduação. Quem vai atuar na pós-graduação, obrigatoriamente tem que ter o doutorado e na área de atuação, né, Ju?
porque isso é uma exigência da própria CAPES, certo? É isso mesmo, Paula. Porque às vezes as pessoas falam, mas o doutorado sim, para entrar aqui a gente precisa do doutorado para os programas de mestrado e doutorado agora aprovado. Então precisa ter o doutorado sim. Exatamente. Então, o que é que a gente quer trabalhar em vocês? Bom, lá na CIPAP, vocês perceberam que tanto a CEGESG quanto a pós-graduação também vieram trazendo essa importância da formação do aluno associada não só ao ensino, mas à pesquisa e à extensão também. E o professor que faz a orientação desses alunos pode ser um professor pesquisador. Então, qual que é o perfil quando ele está em RJI? O que a gente espera? Que vocês criem soluções para o mercado, permitindo a experimentação tanto de vocês quanto de colegas de vocês, porque vocês podem ter parceria com outros professores dentro da unidade para desenvolver um tema, e esse professor não precisa necessariamente estar em RJI, e para desenvolver, acima de tudo, o aluno. Né, para envolver ele nessas soluções, para que ele desenvolva essas competências e essas habilidades quando ele chegar no mercado de trabalho, ele poder atuar de forma significativa, né? Isso leva a marca da nossa instituição para o mercado como uma instituição que forma com qualidade, mas que também desenvolve soluções tecnológicas. Então, quando a gente experimenta o aluno e o professor no desenvolvimento de soluções, evidentemente a gente está produzindo ali produtos, processos e serviços que vão solucionar problemas tanto da sociedade quanto dos setores produtivos, né? E aí a gente passa a ter, então, esse papel agregador que o professor Mauro trouxe, né, entre pensar um tema de pesquisa que é desenvolvido por você, professor, a partir da sua formação e a partir da sua experiência, envolvendo os nossos alunos, envolvendo as cadeias produtivas locais, envolvendo a sociedade e envolvendo, quando possível, outras instituições de ensino que também promovem pesquisa, né? Quando a gente olha para os editais da FINEP, da FAPESP, a gente percebe que existe uma tendência, eu não diria nem que é tendência, que é uma obrigatoriedade de trabalhar de forma colaborativa, né? Entre as instituições. Então, isso é muito bem-vindo para o professor em RJI. E assim, dessa forma, a gente pode promover a melhoria do ensino, porque aquele professor que pesquisa é o professor que está atualizado, é o professor que traz novidades para dentro da sala de aula, que melhora a sua metodologia de ensino, que ao engajar o aluno, traz o aluno para um ambiente inovador também, e a gente melhora, consequentemente, a qualificação profissional e tecnológica, gerando impacto no Estado, né? Então, o perfil desse pesquisador é aquele professor que vai selecionar ali temas articulados às suas unidades, né? A gente não pode querer pesquisar algo que está muito distante da unidade que eu participo. Por quê? Porque essa pesquisa em RJI, ela vai envolver obrigatoriamente os cursos de graduação, as disciplinas que você ministra, e se você estiver na pós-graduação, vai desenvolver temas relacionados à pós-graduação 100%. Né? Então, você tem que estar ali ou ligado à área de sistemas produtivos ou à área de educação e trabalho. Mais para frente, aqui a gente até chama a professora Juliana para explicar as áreas e linhas de pesquisa da pós. Ela é uma pesquisa, é um professor que ele tem esse perfil de solucionar problemas, né? Enxergar problemas e propor soluções para eles. Criando situações experimentais. Então, a maioria dos nossos professores em RJI, eles envolvem o aluno em estágio, o colaborador acaba pagando ali bolsas de estágio, bolsa de iniciação científica, para desenvolver a solução. É um professor que leva a capacitação para a sociedade, para as empresas que participam da pesquisa, né, melhorando a competitividade, inclusive, desses parceiros que apoiam os projetos. Né? É um professor que tem que gerenciar esse conhecimento, transformando ele em tecnologia para beneficiar a sociedade e dominar, evidentemente, as metodologias de pesquisa que são adequadas para a sua área de atuação, tá? Bom, hoje o que a gente tem?
né, nós estamos aí 2 anos, né, quase 2 anos aí, ingressando novos docentes em RJI depois de um período de muitos anos sem ter nenhum professor novo na equipe. Então, hoje nós estamos com 175 docentes ativos em 54 unidades de ensino. E na pós-graduação, nós temos 14 docentes vinculados aos 2 programas, tanto de sistemas produtivos quanto de educação e trabalho. A média salarial dos docentes em RJI gira em torno de 12 mil. E aqui é importante a gente fazer uma explicação que esses 12 mil reais de média salarial é em relação às horas projeto. Evidentemente que o professor recebe 40 horas mais 15%. Só que quando nós vamos fazer cálculos orçamentários junto à presidência da instituição para liberar a quantidade de vagas que a gente tem, a gente faz um cálculo somente em cima das horas projeto de RJI. Por quê? Porque a hora-aula a instituição já paga para o professor, independente dele ser pesquisador ou não. Então, quando o Ministério Público, né, quando a Secretaria de Governo, alguém chega para a gente e fala assim, quanto é que vocês investem em RJ, em pesquisa, a gente tem esse número do orçamento aí para explicar. Então, hoje, a gente tem mensalmente investidos 2,5 milhões em pesquisa e investimentos anuais de quase 33 milhões de reais também, tá? Então, esse é o número que nós temos atualmente. Esse número, ele vem sendo, o Albert vai trazer no final para vocês, bastante significativo, porque esse recurso orçamentário, ele traz muitos resultados e hoje a gente monitora esses resultados, tá? E um outro impacto muito importante desses resultados é essa articulação que o professor Mauro e a professora Juliana colocaram sobre a CGESG, sobre a CGPEP, sobre a Arinter e sobre a Inova, né, assessoria de inovação. Então, nós temos trabalhado muito no âmbito da internacionalização de pesquisa, nós temos professores em RJI que vão para fora do país fazer um pós-doutorado, realizar parte da sua pesquisa lá. Nós já tivemos 4 experiências internacionais nesse sentido, né? Então, muito positivas para nós. É uma forma que a gente tem de legitimar essa saída de vocês para fora do país. Nós temos uma parceria muito forte com a Inova na promoção de projetos de pesquisa que trazem fomento para a nossa instituição. Semana passada nós tivemos a grata surpresa da professora Fernanda Castilho ser contemplada aí com o fomento da FAPESP no projeto temático. Foram 2 chamadas que a FAPESP liberou no ano passado, uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre, e o tema dessas chamadas eram primeiro projetos. Então, professores que não tinham nunca recebido esse auxílio da FAPESP, esse tipo de bolsa da FAPESP. E aí a gente conseguiu aí trazer a professora Fernanda para esse ambiente, conseguimos apoiá-la a partir da sua pesquisa realizada na unidade de ensino. Então, para a gente é uma grata surpresa, né? E aí, uma das coisas que nós trabalhamos com os coordenadores de FATEC hoje de manhã é, vocês docentes, quando forem pensar esses temas associados aos cursos, às disciplinas, às cadeias produtivas locais, que vocês alinhem isso com a unidade, para que a unidade possa organizar o projeto de vocês dentro do plano de desenvolvimento institucional e dentro do PGA, colocando as necessidades, principalmente aqueles professores que têm vínculo com o laboratório, que precisam de materiais, que precisam formalizar parcerias. Se você tem uma carta de colaboração, se você tem um acordo de cooperação técnica ali da unidade, isso não é um instrumento jurídico formal e institucional. Então, a gente precisa trazer essa colaboração para uma parceria efetiva, né? E isso quem faz é sempre o coordenador de FATEC com o apoio das áreas. Então, é muito importante que você sente com o coordenador de curso e com o coordenador de FATEC e
converse sobre a sua pesquisa, sobre de que forma você pode ajudar a unidade a se desenvolver institucionalmente. E aí, evidentemente, vocês podem trazer para essa pesquisa projetos de extensão com a comunidade, envolvendo alunos, envolvendo a comunidade do entorno, organizar eventos científicos, organizar ou já participar de revistas, orientar trabalhos em todos os níveis, TG, monitoria, iniciação científica, estágio, promover parcerias nacionais e internacionais com empresas e com instituições de pesquisa e de ensino, articular com as CPLs, essa é a moda da vez, né? A gente sabe que existem recursos que podem ser liberados para as pesquisas articulados às CPLs e a gente precisa buscar esse recurso, né? E promover, assim, o desenvolvimento institucional, certo? Bom, então nós vamos entrar aqui em como ingressar em RJI. Nós temos dois tipos de chamada. A gente tem a chamada local, que ela é vinculada única e estritamente à unidade de ensino, e a chamada que ela é temática, e no caso aqui, esse semestre, nós liberamos a chamada com a pós-graduação. Então, são professores que vão atuar nas duas áreas de concentração que a pós tem os programas de estrito sensu, certo? O ingresso a gente chama de fluxo contínuo porque ele está aberto sempre no primeiro e no segundo semestre. E o professor pode ir depositando o projeto lá, e em sendo aprovado e tendo recurso, ele ingressa no RJI. Se não tiver recurso, mas ele foi bem pontuado, está com uma nota legal e quer manter, ele pode submeter o mesmo projeto na chamada seguinte e concorrer novamente a uma pontuação aí para disputar o recurso orçamentário, tá? Então, o início do projeto é sempre no começo do semestre seguinte, então a gente vai fazer todo o processo de submissão e avaliação agora para ingressar a partir de 1º de agosto. Nós temos sim um limitador orçamentário, infelizmente a gente não está conseguindo absorver todo mundo que é aprovado em RJI. Nós aplicamos os critérios de avaliação e todos que têm nota qualitativa e quantitativa a partir de 70% faz parte dessa lista de disputa orçamentária, né? E a gente nunca precisou aí aplicar critério nem de desempate, né? E o docente classificado, como eu falei, se ele não tiver o recurso, ele pode rodar o próximo ciclo, tá? Bom, quais são as características desse projeto? Todos os projetos são individuais. Então, cada professor aqui vai ter um tema, um guarda-chuva, vamos pensar assim, que é dele que ele vai desenvolver. Se ele quiser estar articulado com outro professor da mesma unidade ou de outra unidade, ele pode, mas cada um tem que submeter o seu projeto. Nós podemos ter projetos que vão de 1 a 3 anos, com validação anual de propostas. O que significa isso? Vocês estão fazendo um projeto agora e vocês podem pensar este tema para 3 anos. Quando for pós-graduação, até 4 anos, porque a pós trabalha com o quadriênio da CAPES, né? Então, está valendo aí o quadriênio 25 a 28. E aí, vocês podem manter este projeto por até 3 anos. Só que não é porque vocês submeteram o projeto agora e vocês estão aprovados, que vocês não precisam mais submeter projetos nos 2 outros anos subsequentes. A submissão do projeto ela é anual porque a projeção dos resultados que você entrega para o ano é dentro daquele período anual. Tá? Isso é uma coisa bem importante, porque nós tivemos com os professores que estão em RJI, estão entregando o relatório no primeiro ano, né? E eles projetaram resultados para 3 anos dentro do período de 1 ano. Então, o que acontece? Quando a gente bate ali a entrega de resultados com a entrega prevista, está dando menor a quantidade de resultados. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Projetos com sede numa unidade, eles podem se vincular a outras FATECs. Então, isso aqui é importante também. Eu sou professora, vou me usar como exemplo, tá? Eu sou professora da FATEC Tatuí. E eu tenho sede na FATEC Tatuí, tá? Minha sede administrativa é lá. Mas eu tenho aula também na FATEC Sorocaba. E eu quero fazer o projeto nas 2 unidades, na FATEC Tatuí e na FATEC Sorocaba. Eu posso fazer essa projeção, só que eu escolho uma unidade como sede do projeto, que não precisa ser necessariamente
à unidade sede administrativa, tá? E eu tenho que vincular ao meu projeto pelo menos uma disciplina que eu ministro, né? Porque a gente tem que ter essa articulação com os eixos tecnológicos. E aí eu posso submeter projeto tanto para a chamada local quanto para a chamada temática. Suponhamos que o meu projeto para local seja similar à da pós-graduação. Ok, não tem problema. Só que a chamada da pós-graduação, ela tem certas especificidades que você precisa atender. Então, a organização da carga horária que a gente vai falar lá para frente, o vínculo nas áreas de concentração, nas linhas de pesquisa, a titularidade, no mínimo, doutor. Então, tem algumas características que você precisa atender na chamada temática. E aí, como todo projeto de pesquisa, a gente começa ali definindo o tema, objetivos, a metodologia que você vai utilizar, onde é que você quer chegar, né, com essa pesquisa, o que é que você vai trazer de benefício para a instituição dentro de um determinado período de tempo. Vai organizar a carga horária, se possível, fazer essas articulações, né, então, ou com uma internacionalização, ou com uma parceria com uma empresa, e manter o currículo Lattes atualizado. Isso é índice obrigatório. Todo mundo aqui tem que ter o currículo Lattes muito bem organizado, tá? Bom, a organização da carga horária, como a gente já falou, no mínimo 8, no máximo 16 horas aulas, tá? Paula, eu tenho 26 horas aulas. Tudo bem, não tem problema. Aí um ponto de atenção. O seu projeto vai ser organizado de acordo com a carga horária de hora-aula que você previu e a quantidade de atividades de RJI. Se você colocar 16 horas aula e 24 para fazer o projeto, e aí no meio do caminho você vê que ficou pesado e aí você vai e pede para reduzir para 8, você vai ter que aumentar o seu cronograma de trabalho para as horas de RJI, porque você foi aprovado nessa condição, tá? Paula, eu fiz uma projeção de carga horária de 10 horas aula e 30 de projeto. Aí no semestre que eu vou entrar, fechou o curso, não abriu o vestibular. E eu vou ficar sem ministrar 4 aulas dessas 10 que eu previ. Eu vou ficar abaixo da média com 6. Tem problema? Um semestre prorrogável por mais um não tem problema. Nós estamos trabalhando junto com as unidades para fazer a adaptação dessa carga horária em função das mudanças de curso anual para curso anual e por conta das demandas de vestibular, tá? Quando é na pós-graduação, vocês vão ministrar 4 horas aula na unidade de ensino, 4 horas aulas na pós-graduação e, no mínimo, 20 horas pesquisa na pós-graduação. Nós vamos até sentar com a professora Juliana muito em breve aí, porque me parece que a CAPES, né, Ju, tem pedido mais horas de projeto para os professores que estão vinculados à pós-graduação. E a gente precisa sustentar isso, né, Ju? Porque é uma exigência da CAPES, e se a gente não atinge essa exigência, a gente não tem nota. Se a gente não tem nota, a gente não tem programa, não tem novos cursos, né? Então é um ciclo, certo? Então, é no mínimo 20 e pode ser que a gente peça ajustes aí. E com a professora Juliana, a gente sempre ajusta. Quando ela fala para a gente, olha, eu preciso aumentar a carga desse professor aqui, a gente conversa com o diretor e assenta a questão. Porque a ideia é a gente desenvolver a nossa instituição, gente. Então, a gente trabalha de forma integrada e articulada para promover isso, tá? Uma coisa que é importante é assim, se eu tenho 26 horas aula e eu vou me afastar de 16 para ministrar só 10 aulas e 30 de projeto, vocês têm que ter clareza de que vocês têm que atribuir, a unidade vai ter que atribuir essas 16 horas aula nos editais disponíveis, interno, externo e PSS, para ter professor substituto. Até sair o professor substituto, você permanece em sala de aula, certo? Mas a condição do RJI é uma condição que te permite, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Eu tenho 8 horas aula e perdi 2 horas aula por conta desse remanejamento aí dos cursos de manutenção industrial, tá? Se eu tiver em RJI e aparecer uma aula em algum lugar, eu vou lá e vou buscar essa aula, porque a gente, como o professor Mauro falou, nosso vínculo aqui é por hora aula.
E aí você tem o direito de se afastar, porque você está em RJI. Então, a portaria que a CEGESG soltou agora em janeiro, recentemente, legitima essa máxima, tá? A única questão é que a gente pede para que o docente fique na hora-aula, para a gente não ter problema aí, para os alunos ficarem sem aula, tá? Outras coisas que a gente precisa colocar. Classificação dos projetos, né? Você tem que selecionar a área de conhecimento do CNPq, selecionar eixo tecnológico a partir do curso e da disciplina que você vinculou no teu projeto. Tem que indicar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa muito positiva, pessoal. A gente começar a trabalhar projeto de pesquisa para desenvolver as ODS. Por quê? Quando vocês vão concorrer na FAPESP, na FINEP, no CNPq, em geral, eles pedem as ODS que vocês desenvolvem. Então, já se acostumem a trabalhar temas a partir do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e das cadeias produtivas locais. Isso por quê, gente? Porque a gente movimenta orçamento, e o orçamento quem libera é o Estado, e o Estado, o governo, olha para a gente e fala assim: nós vamos liberar esse dinheiro, mas o que vocês vão entregar em troca? E eles estão hoje, o governo do estado de São Paulo, um dos objetivos de desenvolvimento é fortalecer as cadeias produtivas dentro do estado de São Paulo. Então, se a gente, como instituição de ensino e de pesquisa, conseguir fortalecer isso, é sensacional, tá? Quando vinculado à pós-graduação, selecionar áreas de concentração e pesquisa e mensurar ali os resultados da pesquisa de vocês, que vocês vão trazer para nós, para que a gente possa trabalhar os nossos indicadores. Então, aqui são 12 eixos tecnológicos que a gente movimenta a partir dos nossos cursos, e na pós-graduação, vou pedir para a professora Juliana explicar um pouquinho. Ju, por favor. Deixa eu colocar. Aqui é muito barulho, sabe? Tô do lado da rua. Você está na pós, né? No prédio da pós. Então, aqui nós temos os dois programas nossos, né? O primeiro programa a gente tem aqui na área de concentração, que é os sistemas produtivos, ele vai ter 3 linhas de pesquisa, que é a gestão de produção e operações, sistemas de informação e tecnologias digitais e gestão de inovação tecnológica e sustentabilidade. Nessas 3 linhas de pesquisa estão os grupos dos professores que dão aula no mestrado em sistemas produtivos, que já têm os temas de pesquisa deles. Então, quem quiser submeter, é legal entrar no nosso site e ver a descrição de cada linha de pesquisa. Então, lá tem detalhamento, que tipo de projeto pode ser feito, né? E tem, inclusive, os temas já desenvolvidos pelos nossos professores aqui. O outro programa nosso, que agora também tem o doutorado, né, é o nosso Gestão e Desenvolvimento do Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Desenvolvimento em Educação Profissional e Tecnológica. A área de concentração é Educação e Trabalho, então todo projeto que for submetido tem que ter como área de concentração a Educação e Trabalho, e em sistemas produtivos é na área de sistemas produtivos, né, tá na área de Engenharia 3. Na educação temos 3 linhas, aí políticas, gestão e avaliação. Na verdade, agora não é mais políticas, a política está dentro, a gente está chamando de gestão e avaliação essa linha de pesquisa. A segunda é formação do formador e a terceira, educação tecnológica, cultura e sociedade. Também nessas 3 linhas tem os pesquisadores que já dão aula nesses programas com os projetos deles. Então, lá vocês também conseguem dar uma olhada de como andam as pesquisas, o repositório das dissertações que foram defendidas, vocês também conseguem observar para dar ideia de projetos, né? E conseguir conectar na unidade de vocês, né, na graduação que vocês estão conectados, com o nosso programa aqui, né? Porque essas 4 horas que vocês vão estar vinculados na graduação, ela tem que estar articulada com essas áreas de concentração nossa e as nossas linhas de pesquisa. Então, não pode estar desvinculada. A CAPES olha isso de forma muito positiva.
Então, a gente também quer que vocês, quando aqueles que ingressarem, estejam conectados através de orientação e iniciação científica, desenvolvendo projetos na FATEC que vocês estão com a sede, né, com esse projeto, né? E o projeto conosco, mas também ter conexão onde vocês estão inseridos. Acho que seria isso, viu, Paula? Isso mesmo, Ju. No edital que está disponível, depois eu vou mostrar tanto no site quanto no ICT Online, a gente tem a descrição dos temas que a pós-graduação já tem trabalhado, né? E aí vocês podem fazer alguma coisa similar, próxima, né? Dentro da área e da área de concentração e da linha de pesquisa, ok? Tá, eu não vou ficar lendo, eu não quis ler, eu poderia até abrir o site aqui, porque é muito detalhado. Então é legal vocês entrarem no site e caminhar por lá para ver o que vocês têm mais afinidade e acham competentes para assim, para desenvolver, né, com vontade de desenvolver a pesquisa. Ô, Ju, você consegue colocar esse site para nós no chat? Depois eu coloco junto com o site da CPRJI também, para eles terem acesso ao site da pós, tá? Já vou colar o link aqui, tá bom? Tá bom, Ju, obrigada. Aqui estão os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para vocês pesquisarem. Aqui tem o site da SP Produz, que é o site vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha com as cadeias produtivas locais. Para você credenciar uma cadeia produtiva local, são feitos editais e os polos, né, eles concorrem nesses editais. Então, tem o de 2024 e tem o de 2025. Vocês precisam abrir os documentos que estão disponíveis nesse site e identificar quais são as cadeias produtivas que vocês querem trabalhar. Importante, às vezes, que você está dentro de uma região e está contribuindo com uma cadeia produtiva que está em outro lugar, não tem problema, pode ser também, porque quando a gente vai fazer prospecção tecnológica com os parceiros, a gente olha o todo da equipe de docentes em RJI, né? Então, eu estava com o Inova essa semana, eles estão escrevendo um projeto junto à unidade de Olímpia, para a FINEP na área de manutenção preditiva. E aí eu movimento os professores, não só que estão ali na região de Olímpia, mas os professores do estado que podem contribuir de maneira geral com o projeto da FINEP, tá bom? Avaliação nas instâncias, gente. O projeto precisa ser avaliado em todas as instâncias da unidade de ensino, da pós-graduação e da CPRJI. A avaliação é instrumento fundamental para dar clareza, transparência e demonstrar o impacto do trabalho de vocês na unidade. Então, não tenham medo de ser avaliado. E um ponto importante aqui é que a avaliação na unidade de ensino, ela é aberta. A gente não faz avaliação às cegas porque não tem como avaliar um colega sem saber qual é o trabalho dele, qual é o impacto dele para o curso, qual é o impacto da unidade. Agora, uma coisa que você, docente, que está concorrendo a ingressar no regime de jornada integral, vocês têm que entender que o projeto ele é escolhido por vocês a partir dos temas que vocês têm formação e experiência. Mas o projeto precisa, acima de tudo, contribuir para a unidade de ensino. Então, a gente, às vezes, passa por um processo de crítica dentro da unidade. E tudo bem, é saudável isso, porque a gente pode melhorar a nossa pesquisa e transformá-la em institucional. Por isso é importante o alinhamento com o coordenador de curso e com o coordenador de FATEC, certo? E é a partir dessa avaliação que a gente consegue gerar indicadores. Como é que essa avaliação funciona? O coordenador de curso, que você vinculou o seu RJI, então, eu estou lá na FATEC Tatuí, vou fazer um curso, vou fazer um projeto de RJI, eu vou articular predominantemente o curso de gestão da tecnologia da informação, tá? O coordenador do curso, ele vai selecionar um professor relator que vai avaliar o seu projeto a partir de um instrumento que a CPRJI fornece, certo? Esse instrumento, ele tem um peso nas dimensões e um peso proporcional à área que está avaliando. Depois eu vou mostrar mais para frente. Esse relator vai levar esta avaliação para a reunião de colegiado, ou da coordenadoria de curso, ou da congregação. E nessa reunião, os pares que fazem parte desse colegiado vão
avaliar o relato deste relator. Então, não tem como a gente fazer as cegas, porque nessa reunião, às vezes, a pessoa pode, mas e isso? Mas e aquilo? E dessa parte? E quem é que vai responder com propriedade as perguntas que o colegiado vai fazer? Quem fez a avaliação, quem fez a relatoria do projeto, tá? Então, isso é muito importante, esse processo na construção. E a gente daqui da CPRJI, a gente consegue saber o que está acontecendo na unidade a partir das avaliações. Então, é extremamente importante. A partir do momento que passa no colegiado e é aprovado, esse colegiado manda para a instância superior, da coordenadoria para a congregação, da congregação para a CPRJI divide os que são da pós-graduação para pós-graduação também, e para os membros que são responsáveis aqui pela comissão que o professor Mauro citou, tá? Como é que a gente compõe esses pesos, né? Então, eu vou me ater aqui à primeira e à terceira coluna, porque são os tipos de chamada que a gente tem disponível. No ingresso local, o coordenador de curso, ele responde um formulário, mas esse formulário não tem pontuação. O colegiado dá 30% da nota e a congregação dá 20%, somando 50%, 50% é da CPRJI. No da pós-graduação, a gente muda essa métrica, porque o importante aqui é a avaliação da pós-graduação, uma vez que a maior parte das horas dedicadas à pesquisa vai estar vinculada à pós-graduação. Então, a gente tem aqui 10% da congregação, 10% do colegiado, 60% da pós-graduação e 20% da CPRJI, tá? Essa foi uma estratégia que o professor Mauro, a professora Juliana, o professor Robson, o professor Clóvis alinharam lá no ano passado, justamente porque uma das metas da gestão dos CETEPs atualmente é fazer o processo de expansão da pós-graduação, e isso pode ser feito com a ferramenta do RJI, tá? Nas dimensões, a gente equalizou, então todas as dimensões importam do mesmo tanto, né? Então, nós temos um bloco de perguntas e essa pontuação equivale a 25% para cada dimensão em todos os tipos de chamada. E aí, aqui segue para vocês como é que a gente avalia. A partir dessas perguntas, vocês sabem o que é que vocês precisam ter no projeto, porque a gente vai estar avaliando isso. A única coisa que é importante destacar é que algumas perguntas, elas vão integrar, por exemplo, aqui, ó, sobre o currículo Lattes, 0. Às vezes pontua como 0. Por que a gente pontua como 0? Porque não é pertinente fazer essa avaliação. E aí essa pergunta, ela é eliminada do cômputo de média. Né? Tem um sistema lá que faz a soma do peso das notas e aí não é computado. É diferente de você ter nota 1. Significa que você teria que ter experiência e não tem. Então, está mais próximo do 1, tá? Aqui a gente tem... Eu não vou entrar no mérito de todas essas perguntas. E aí a gente vai entrando aqui para a parte final, que é a parte dos resultados, né? Eu vou começar falando, eu não sei se o Albert já conseguiu voltar aqui com a gente, se ele não conseguiu, a gente toca, se ele já tiver aí, eu vou pedir para ele se preparar para a gente falar algumas coisas aqui para você. Tá por aqui, Albert? Sim. Me salvou, hein? Eu vou dar uma respirada, que eu tô com a minha voz quase subindo já. Bom, então assim, ó, a gente monitora totalmente o RJI hoje. Ainda tem muito a melhorar, mas a gente conseguiu fazer um mapeamento bastante legal. E por que esse mapeamento é legal? Porque hoje a gente consegue pensar numa estratégia para a presidência do CETEPs a partir de orçamento e do quanto de resultado a gente tem. A gente sabe o quanto os nossos docentes em RJI estão produzindo, o Albert vai mostrar. E a gente consegue mostrar para o governo o que é que a gente está produzindo também. Então, esse primeiro bloco, que a gente chama de indicadores do PPA, que é o plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, ele é associado à Secretaria de Governo da Casa Civil do Estado de São Paulo, e a gente entrega trimestralmente, são 3 vezes no ano, de 4 em 4 meses, a gente entrega para eles essa quantidade realizada. Isso fez a gente ter uma inflexão na forma como a gente gerencia o RJI.
Até o ano de 2024, como é que a gente fazia? Os professores tinham o projeto aprovado, eles iam entregando, acumulando os resultados, finalizava o período de um ano, eles montavam o relatório, e ali para o meio do ano, depois de um ano de transcorrido o RJI, a gente conseguia gerar o indicador. A Casa Civil não trabalha assim, ela trabalha em tempo real, então ela quer saber o quanto ela está produzindo com o orçamento aplicado neste período orçamentário. Então, a gente teve que solicitar aos docentes em RJI a entrega permanente de resultados do projeto. Você foi lá, participou de uma palestra, deu um curso, o Albert vai mostrar aqui os diversos indicadores. Você já lança no sistema para a gente ir contabilizando, certo? Então, a gente está monitorando praticamente tudo do projeto de RJI de vocês. E aí eu vou passar para o Albert para ele explicar um pouco quais são os resultados que a gente espera de vocês no projeto e como é que a gente contabiliza hoje com a nossa equipe, que a gente tem 175 docentes, tá? Destacar, né, Albert? Ó, Uma coisa que nós estamos enfrentando de problema, gente, resultados previstos para um ano. Mesmo que o seu projeto seja para 3, você vai prever resultados para um ano, tá? Quando é continuidade, a gente consegue puxar o docente e falar assim: veja, você pôs muito, você vai dar conta de entregar isso em um ano, né? Mas quando é ingresso, a gente não tem esse diálogo com o docente. Então é importante vocês fazerem essa projeção. E é por isso que a gente entrega o projeto anualmente. Teve um rapaz aqui, eu não sei quem foi, que perguntou uma coisa que deixou dúvida, Albert. Eu respondi de um jeito e o professor Mauro respondeu de outro. Para ingressar em RJI é semestral, todo semestre tem ingresso. Para você se manter em RJI é anual. Então você entra, vai ser aprovado, vai começar em agosto. Daí, em abril do próximo ano, você entrega a sua continuidade para o próximo período. Em agosto, você entrega o seu relatório, certo? Albert, vou passar para você. Daí eu vou migrando aqui os slides e respondo as perguntas que estão aqui no chat. perfeito. Bom, como a Paula colocou, né, os resultados tecnológicos, nós temos essa obrigatoriedade em tempo real, a gente ir informando, né, ao governo, né, os resultados que a pesquisa vem tendo, né? Quando a gente olha para esses resultados, a gente está olhando de uma forma global, ainda não olhando de uma forma individual, né? Que essa avaliação individual em relacionada ao projeto, né? Ela vai acontecer no final do período, depois de aprovado o projeto e depois decorrido um ano de execução, vai ter uma avaliação do relatório de atividades e aí os resultados todos que foram advindos desse projeto de RJI, né? Então, dessa forma, a gente olha de forma global todos os resultados que foram tendo e vamos informando o governo sobre esses resultados. É uma forma que a gente teve de também a gente ter uma noção como está o andamento do regime dos projetos e o que está sendo desenvolvido naquele momento, certo? Então, foram divididas aqui, no caso, em 7 dimensões esses resultados tecnológicos, tá? Na dimensão administrativa, acadêmico, social, educacional, econômico, ambiental e inovativo, né? E cada um desses itens correspondem a várias outras, a vários resultados dentro de cada categoria dessa dimensão. Pode passar por aí o slide, Paulo, por favor. Na categoria dos resultados administrativos, a gente tem algumas atividades inerentes à área administrativa da unidade, né, como participação em bancos de concurso docente, ajuda na divulgação em jornal, rádio ou mídias sociais, organização de eventos, pareceres técnicos, serviços técnicos, membros aí de periódicos, comitês, diretorias, setores representativos, entre outros, né? Então, a gente tem um conjunto de resultados que não diz especificamente a pesquisa, mas diz sobre a carreira docente e algumas atividades que ele
relaciona e executa dentro da unidade também, né? Próximo resultado acadêmico, esse é o único resultado que é obrigatório todos terem alguns desses resultados acadêmicos, né? Então, dentro desses resultados acadêmicos, que faz parte isso da pesquisa, né? Então, nós temos aí publicações em periódicos, apresentação em eventos científicos, publicações em anais, publicação de livro e ou capítulo de livros, palestras, cursos, oficinas ou capacitações, participação em banco de trabalho de conclusão de curso, participação em grupo de pesquisa, integração de projetos com outros docentes, né? Então, são todas essas resultados acadêmicos que estão diretamente relacionados à pesquisa do docente, né? O próximo, não, ainda tem outras dimensões, são 18 no total, né, desses resultados acadêmicos. Aí tem orientações, né, de TCC, de iniciação científica, de monografias, de dissertação, de tese, tem a internacionalização de pesquisa e participação também de discentes na pesquisa. Aí sim, o próximo resultado é isso, a próxima dimensão, resultados sociais, né? Que diz respeito ao envolvimento da comunidade no projeto de vocês, né? Público-alvo atingido, comunidade envolvida, reconhecimento externo da instituição, promoção de qualificação profissional, desenvolvimento ou implantação de políticas públicas, melhoria em gestão ou atendimento ao público, né? Promoção de ações de responsabilidade social da instituição, organização de eventos em comunidades específicas, audiências, cursos de extensão, oficinas, capacitações. Podemos passar. Resultados econômicos, né? Então, tem outros resultados aqui, né? No caso dessa dimensão econômica, né? Que são avaliados, né, são propostos como resultados, né, desenvolvimento, otimização e integração de produtos ou serviços e processos, proposição e ou comercialização de novos negócios ou empreendimentos, redução de tempo de introdução do produto, do serviço e ou processo, e assim por diante, que são resultados aí econômicos. Os resultados educacionais tá relacionado diretamente ao envolvimento da participação do aluno dentro da unidade, dentro da disciplina que ele ministra, dentro do projeto de pesquisa dele, com participação dos alunos em laboratórios, enfim, então está ligado a esses tipos de resultados, né? Então, oferecimento de cursos de extensão, de palestras, de cursos, oficinas ou capacitações, envolvimento direto da disciplina, material didático desenvolvido ou aprimorado, relatório de pesquisas financiadas, né, metodologias ou técnicas. Dentro da dimensão resultados ambientais, são as características ambientais, são características, às vezes, muito específicas de cada projeto, né? Nem todos vão ter resultados aí ambientais, né? Então, aí, como exemplo, aplicação de ferramenta do ecodesign, desenvolvimento de produtos, aprimoramento, desenvolvimento ou implementação de técnicas de restauração, recuperação ou revitalização ambiental, dentre outros resultados, né? Pode passar, Paula. E, por último, aí, os resultados inovativos, né? Que é o avanço na fronteira do conhecimento, a mobilização de conhecimento científico e tecnológico para a resolução de problema, pioneirismo, né, do produto ou serviço ou processo, né, grau de dificuldade de implementação, entre outras características aí dos resultados inovativos. Pode passar, Paula? Bom, e aí a gente tem os resultados aí que nós fomos monitorando, nós começamos aí, né, a monitoramentos com os resultados de 2024, né, e este ano de 2025 também a gente tem um compilado aqui que eu vou apresentar para vocês. Posso compartilhar, Paula? Por favor, Albert. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu compartilhei meu e-mail. Espera aí.
Por enquanto, não, tá sem compartilhamento. Tá sem compartilhamento? Tá. Sim, Show. isso, muito bem. Joia. Então, como a gente falou, né, a gente tem os resultados do RJI de 2025. É importante falar que esses resultados ainda eles estão em evolução, né? Porque agora eles estão entregando a próxima semana é a última semana de entrega de relatórios, né? Então, desculpa, a semana que vem não, essa semana já estamos na segunda. Na sexta-feira é o último dia de entrega dos relatórios, né? Então, ainda os dados referentes ao último período do projeto estão sendo ainda cadastrados esses resultados, né? Mas aqui a gente já tem um compilado bastante interessante, né? Então, aqui nós temos aqui um total de FATECs, né? De 44 FATECs e 125 projetos que já apresentaram algum resultado, né? Dentro de várias dimensões, né? Dentro de várias dimensões de resultados acadêmicos, administrativos, sociais, educacionais, inovativos, econômicos e ambientais. Então, aqui a gente tem os resultados tecnológicos do projeto. Então, a gente teve aqui 385 resultados de pareceres técnicos, né? Participação em avaliação de eventos, enfim, né? Entre outros aqui, né? Pareceres técnicos realizados também. Apresentação em eventos científicos, nós tivemos um total de 362. Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso, 337. Publicação em anais, 255 resultados, ou seja, ó, olha que interessante esse dado de 255 publicações em anais, né? É o dobro de projetos, como se cada projeto pelo menos tivesse tido duas publicações em anais, né? Então, é um resultado bastante expressivo, né? Mesma coisa para orientação de trabalho de graduação, como se cada professor, cada docente orientasse pelo menos 2 alunos, né? Enfim, então temos vários resultados aqui sendo apontados, né? E a gente também tem uma pergunta que, daquele resultado, quantos discentes, né, estavam envolvidos, né, ou foram atingidos? Mesma coisa para docentes, mesma coisa para os membros da comunidade, quantos foram envolvidos ou atingidos. Então, dentro desse cenário, a gente consegue ir mapeando o que a gente tem aí em relação a projeto, em relação à área de desenvolvimento desses projetos. Então, aqui nós temos, dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, 13 projetos ao todo estão sendo desenvolvidos dentro desse curso, né? Dentro da área de agronegócio, são 10 projetos. Dentro da área de gestão empresarial, dentro do curso de gestão empresarial, são 9. E assim por diante, né? Então, as áreas dos projetos, então, na área de ciência da computação e sistemas de computação, nós temos 14 projetos, né? Enfim. Então, aqui a gente tem a lista de todas as áreas dos projetos, onde eles estão, né? A regional que eles estão vinculados. Vamos fazer um filtro aqui interessante. Se eu pego, por exemplo, a regional 8, que diz respeito lá a unidade de alimentos lá, né? Então, a gente tem a FATEC Marília com curso de alimentos aqui, né? Então, 6 projetos foram desenvolvidos dentro da área de alimentos, né? Então, aqui os resultados dessa área aqui, né? Se eu colocar somente os resultados acadêmicos, ele vai listar aqui para mim somente os resultados acadêmicos da Regional 8, né? Então, eu tenho aqui dentro dos resultados acadêmicos, ó, por exemplo, 16 Marília tá falando. projetos. Eu tenho 16 projetos aqui com 52 Falou, Lins? publicações em periódicos. Olha que interessante aqui, né? Quase 3 publicações em periódico para cada projeto. Quer dizer, mais do que 3 publicações em periódico para cada projeto, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento, esse acompanhamento desses resultados aqui, né? Seja dentro da área de resultados acadêmicos ou dentro de resultados, por exemplo, inovativos, né? Então, a gente tem a consolidação de parcerias aqui como o principal resultado tecnológico dessa regional aqui, que envolve 8 projetos, né? Então, aqui a gente tem essa quantidade aqui, né? E aqui eu visualizo todos os
os resultados, né, dessa regional. Eu posso, inclusive, colocar para uma unidade específica. Eu vou colocar aqui a FATEC de Marília também. Deixa eu filtrar a regional 8, que fica mais fácil de eu encontrar. E aqui a FATEC de Marília, tá? Então, ó, FATEC de Marília aqui, quando eu filtro somente essa unidade, ó, a gente consegue perceber que essa unidade, o forte dela é o curso de alimentos, né? Ela tem 6 projetos e um projeto dentro do curso de desenvolvimento de software, né? Então, aqui a gente tem a principal área dessa FATEC como sendo a tecnologia de alimentos, né? Com 5 projetos, microbiologia aplicada também, né? E ciências da computação. Então, essas são as principais áreas dessa unidade e os resultados que ela apresenta, né? Então, a apresentação em eventos científicos, 7 projetos foram apresentados em 50 eventos científicos, né? Tiveram apresentação em 50 eventos científicos, né? Então, aqui a gente consegue perceber melhor o desempenho de cada unidade, cada regional, cada área, cada resultado, cada dimensão de resultado, enfim, né? E a gente consegue ver também um impacto causado dentro dessa região, né? Então, é uma ferramenta bastante importante aqui para a gente visualizar, não só de forma individualizada, mas de forma global, como os projetos eles vêm se desenrolando dentro das unidades e como está a vinculação desses projetos dentro do curso, dentro da unidade, dentro da comunidade, dentro dos projetos de extensão. Então, é um parâmetro bastante importante para a gente. Parar aqui. Certo, Paula? Tinha mais alguma coisa? Não, Albert, perfeito. Era isso mesmo que a gente queria mostrar para vocês. Nós fizemos, pessoal, um resumo geral das instruções que a gente tem para o RJI. Eu vou mostrar agora algumas coisas para vocês no site, que os materiais estão mais completos, tá? Então, no comecinho do chat, eu coloquei, mas eu vou colocar de novo depois no final, tá? Essas informações. Esse aqui é o nosso site da CPRJI e a chamada aqui está para a chamada de 2026. Nós não colocamos 2026/2027 porque nós não temos certeza absoluta se poderemos ter a chamada no segundo semestre para ingresso em 1º de fevereiro de 2027. Por quê? A partir de julho, a gente tem o período eleitoral e a gente não pode fazer processo de avaliação e de nomeação para cargos durante esse período. Então, o professor Mauro fez uma consulta para a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas, lá com o Vicente, para a gente ver a viabilidade de ter ou não esse ingresso. Então, nós estamos trabalhando com a perspectiva de que a gente vai avaliar os projetos agora no 1º semestre, vai soltar a portaria de ingresso antes do período de recesso eleitoral, para que vocês possam ingressar logo no 1º dia letivo do 2º semestre, 1º de agosto, tá bom? Então, aqui no site a gente explica um pouco as chamadas, tem esse link da live de hoje, né? Os requisitos para ingressar aqui no RJI, o cronograma de submissão da proposta. Então, é importante que vocês tenham prazo até dia 10 de março para submeter os projetos na unidade. A unidade tem até dia 20 de março para encaminhar para a CPRJI. Algumas unidades pedem um prazo maior para mandar para a CPRJI, né? Então, pode ser que essa data final aqui seja um pouco diminuída na unidade. Por isso que vocês têm que conversar com o coordenador de curso e com o diretor da unidade. Se o projeto for reprovado em uma das instâncias da unidade, ele não sobe para a CPRJI, tá? Teve uma pergunta que foi da Jane aqui no chat. É assim que acontece, por isso que tem que haver o alinhamento institucional da pesquisa. Essa pesquisa importa para o curso, a gente pretende fazer isso, isso, isso. Interessa? Interessa. Uma vez que interessa, ela vai para o colegiado de curso para avaliação, né? Daí é muito difícil ser reprovado, porque já está alinhado institucionalmente, tá?
Os prazos aqui para a gente soltar as datas de classificação, de recurso e de lista final com o orçamento é até dia 31 de maio para a gente cumprir esse período eleitoral aí com folga, tá? Então, nós temos aqui os dois editais, tanto o local quanto o temático, o calendário que reproduz um pouco desse cronograma aqui, tá? Explicando um pouquinho da submissão de projetos, que ela deve ser feita por meio do sistema ICT Online, que é esse sistema aqui. Quando vocês digitarem, está vinculado ao e-mail ao CPF. Daí a gente tem essa transição, né, Albert, dos e-mails aí do @fatec para o @CPS. Não vai impactar em nada na plataforma. Se estiver preenchendo o seu projeto e houver essa mudança, né, Albert, você vai fazer o login com a senha, com a nova senha, com o novo e-mail, e vai continuar ali trabalhando no seu projeto. Conforme você vai digitando o projeto, ele vai salvando para você. Como essa é uma live bem geral, a gente não vai mostrar a plataforma em si para vocês como é que funciona, mas ela é bem. Como que chama, Albert, quando o usuário tem usabilidade? Ela é Intuitiva. Ela é bem intuitiva, né, para vocês usarem. E aqui, pessoal, a gente tem, ó, eu vou substituir, esse era o do link da live de hoje, a gente sabe que tem vários professores que não puderam participar, eu vou substituir esse aqui por um compilado desse vídeo, pela gravação desse vídeo, então a pessoa vai poder assistir a live em outro momento e ela vai poder responder o formulário de presença que eu vou disponibilizar posteriormente aqui também, tá? Para quem fez a capacitação em 2024 e 2025 e está participando dessa live, ok, é mais informações para vocês, mas o próprio certificado pode subir no sistema. Para quem não participou, vai assistir essa live, vai preencher esse formulário de presença, que aí a Ideli e o Evanir vão nos ajudar a validar os projetos que vão para avaliação, tá? Que vão ser deferidos. E aqui eu disponibilizei os materiais que vocês vão usar de suporte. Então, a gente tem todas as legislações que o professor Mauro citou no começo. Tem o vídeo do módulo 1, 2 e 3, juntamente com o slide da capacitação que foi realizada no ano passado pela plataforma AVA lá da URH, da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas. E o vídeo 3 é um vídeo bem legal de vocês assistirem. 1 e 2 está resumido no que nós falamos hoje aqui. O vídeo 3, ele é bem legal porque ele mostra a plataforma, é o Albert mostrando como é que vocês fazem a edição do projeto, tá? Então tá disponível aqui, é um vídeo aberto. No módulo 1 e no módulo 2 tem todas essas informações que a gente trouxe para vocês e tem mais as falas da CEGESG, da CGPEP, da Arinter e da Assessoria de Inovação, demonstrando como é que é o relacionamento da CPRJ com essas áreas. Então, teve gente que perguntou sobre a questão de patente. Ali vocês podem ouvir a professora Simoni explicando como é que funciona, né? Hoje nós temos deliberação da qual vocês ficam com parte da propriedade intelectual, com o direito autoral, mas todas as instituições envolvidas podem partilhar desses resultados, né, por meio da assinatura de um acordo de PDI. Então, ela está explicando como é que funciona isso. O professor Rafael, que é professor coordenador lá da Arinter, está explicando o processo de internacionalização. A professora Carla está explicando algumas áreas ali da CEGESG que se articulam com o RJI, né? Principalmente a divisão de ensino de pesquisa e extensão e a regionalização, né? Os regionais aí que trabalham com o PGA. E a gente tem a professora Juliana explicando um pouco mais da pós-graduação, né? Ela já falou um pouco, inclusive, das novidades hoje, mas tem mais. Aqui a gente tem um template do projeto, é uma versão em Word, em que a gente vai ensinando ali o passo a passo do preenchimento do projeto, que vocês podem usar como rascunho para copiar e colar na plataforma. Uma sugestão de cronograma para vocês preencherem, organizarem. Isso aqui é bem importante porque é onde você demonstra quantas aulas você vai dar na unidade, em quais unidades, quais disciplinas, quantas horas de atividade de pesquisa, como é que você vai dividir essas horas de atividade de pesquisa com os objetivos e resultados que você organizou no projeto.
E aqui no cronograma, vocês podem prever o 2-para-1. O que acontece? O professor em RJI, ele recebe por 40 horas, né? E a gente não tem os 50%. Só que dentro do cronograma das horas de projeto, a gente pede para o docente colocar as horas atividade, porque a gente entende que você vai continuar dando aula e que vai ter essa atividade. Então, ela está embutida dentro do cronograma, tá? E aqui a gente tem uma declaração de colaboração, que é o quê, gente? Eu tenho um professor que teve alguém que perguntou aqui, eu estou numa unidade que já tem um professor em RJI, eu posso fazer um projeto junto com esse professor? Pode fazer, como eu falei, é um projeto seu e um projeto do professor. Desde que não seja o resultado exatamente igual que vocês estão prevendo e objetivos iguais, podem ser pesquisas que se complementem. Um vai até um ponto, o outro vai um pouco mais adiante, né? Um traz a parte de TI, o outro traz a parte de alimento, como acontece bastante lá em Marília. Então, podem ser projetos integrados. Tá? E aí você preenche essa declaração de colaboração, informando a pessoa que você tem aí previsão de trabalhar junto. Pode ser um professor externo de uma outra instituição de ensino e pode ser uma empresa. Essa carta, essa declaração, ela norteia a gente de que o projeto está articulado no arranjo produtivo local, nas cadeias produtivas, e que precisa formalização de convênio. E como o Albert mostrou, a própria formalização do convênio é um resultado do RJI, tá? Depois aqui vem mais para frente aí os resultados, a declaração de ingresso. Então, vocês podem consultar aqui o site e já ingressar no sistema ICT Online para começar a editar o seu projeto. Essa aqui é a minha interface, né? Ela está aparecendo os 2 editais aí. Se eu clicar aqui no novo projeto, ele já abre para mim para eu começar a fazer a minha edição, né? E ele vai salvando aí automaticamente dentro do sistema, tá bom? Uma coisa que eu queria destacar, e aí eu já abro a palavra para todo mundo, é a data final da submissão do dia 10, organização da carga horária, a questão do vínculo empregatício e a questão da integridade. Gente, pela lei 1240, pelo artigo 25 da 1240, o RJI não pode ter outro vínculo empregatício. Isso que significa que se você trabalhar numa instituição privada, se você for concursado de alguma outra instituição, isso licitar licença para tratar de assuntos pessoais, você ainda assim tem vínculo com outra instituição, não pode participar do RJI. Paula, eu vi aqui que tem professor de ETEC e de FATEC. Não pode. Você vai ter que abrir mão de dos contratos que você tem de ETEC, ou quem tem 2 de FATEC tem que abrir mão de um, tá? Paula, mesmo Oi. o pessoal que tiver CNPJ também é a mesma coisa. Se tiver um CNPJ para trabalhar com um autônomo, é a mesma coisa. Exatamente. O CNPJ é até permitido porque não é vínculo empregatício, mas tem um porém, e aí entra na questão da integridade que o professor Mauro trouxe. Se você é RJI e você trabalha com consultoria ambiental e o seu projeto de RJI é um projeto na área ambiental que você assessora os parceiros da comunidade na promoção de sustentabilidade, há um choque de interesse entre a sua empresa privada e o seu trabalho em RJI. Então, isso não pode acontecer, né? A gente tem que entender também, gente, que o RJI é um regime de jornada especial que vai pagar para o docente 40 horas semanais, mais 15%, e tem mais um diferencial também, ele é pago em cima de 200 horas e não de 180, tá? Então, esse é o cálculo que é feito para o RJI. Daí, o que acontece? Você, professor, se você vai trabalhar com uma empresa, e aí essa empresa oferece um dinheiro. Esse dinheiro, gente, é para a nossa instituição, porque o seu projeto é uma ferramenta institucional. A gente tem que ter muito zelo e muito rigor ético para a gente poder trabalhar com os parceiros e trazer benefícios para a nossa instituição.
Através da lei de inovação, hoje a Inova, que é o nosso NIT, ela consegue desenvolver acordos de cooperação ou convênios da modalidade de PDI, que o docente pode ganhar, a empresa pode ganhar e a instituição também pode ganhar, mas tudo precisa ser regularizado juridicamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar, certo? Bom, uma outra coisa que eu vi que o pessoal está perguntando bastante, e aí a gente já abre aí, é sobre eu estar numa FATEC e poder fazer o projeto em outra FATEC. Você pode fazer o projeto em outra FATEC, só que veja, nós temos um professor hoje em RJI que está nessa situação. A aula indeterminada dele é na unidade, certo? Que ele tem sede. E ele dá a aula numa outra unidade que ele tem aula determinada. Você não pode se afastar das aulas indeterminadas e ficar só com as aulas determinadas nessa unidade. O regimento não permite. Você pode fazer o projeto nas duas, mas você não pode se afastar das aulas dessa aqui enquanto você não tiver pelo menos uma aula indeterminada nessa daqui, tá? E uma outra coisa também, agora sim, eu tenho aula indeterminada aqui e aqui, mas essa aqui é minha sede. Você pode se afastar dessas aulas e fazer o projeto só aqui, aí tudo bem, porque você tem aula indeterminada ali, né? Principalmente se as aulas forem de substituição, que houver outra titularidade, certo? Bom, passo a palavra aí para o Alves, para o Mauro, ver se eu esqueci de alguma coisa, e para a gente, se vocês quiserem levantar a mão e começar a sessão de perguntas. Assim, Paula, diversas é, perguntas aí, né? professor Que Mauro, só para aconteceram. comentar, Pois não. é, os professores que já fizeram tentativa de ingresso no edital passado, que forem querer usar a mesma nota, tem que comunicar CPRJI, tá? Que não é automático. Bem lembrado, Evanir, tem que encaminhar um e-mail para cprjai@cps. Eu vou até colocar aqui o e-mail. Aí vai solicitar que se mantenha e o Albert vai fazer essa migração do projeto e das notas para a chamada que você indicar, ou local ou da pós-graduação. Mas como o professor Mauro respondeu acima, mantém-se as notas, né, professor? Então, assim, a gente aconselha que você sempre melhore o projeto, porque quando você passa pela avaliação, sempre existem sugestões da CPRJI e da unidade para você melhorar, tá? Mas se você quiser manter, ok também, tudo bem. Uma questão aí, Paulo, que a pergunta eu respondi de um jeito, você respondeu de outro, que é os coordenadores precisam justificar por escrito o motivo da reprovação, certo? Não, Ah, sim, não é entendi. o coordenador, porque o coordenador não é relator. O coordenador, quem relata é um membro do colegiado. Essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte: mesmo o coordenador no colegiado, ele tem voto Minerva. Quem vota no colegiado, vamos dizer que tem um relator que ele recomenda a aprovação de um projeto, mas chega no colegiado, o colegiado de curso resolve que aquele não é bem assim, papapá, e reprova, né? Não é o coordenador que está reprovando, é o colegiado, certo? Lá no finalzinho, no próprio ICT, tem um espaço para o coordenador tecer os seus comentários, o que é diferente, né? Mas Certo? não é nota, né, Mauro? Não é Hã? nota, não é nota, não é Não é nota, nota, não pontua. Quem pontua é o relator relator. e o colegiado. Isso. Então, Até corrigir sempre, aqui, Mauro, tá sempre certo. evita-se de o coordenador da unidade pela congregação ou o coordenador de curso pelo colegiado de curso de serem relatores, porque por serem partes interessadas e não ter um colegiado ali, parte interessada positivamente ou negativamente, né? Então, quem decide é sempre o colegiado. Perfeito? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não precisa ficar tímido, tá, gente? Vocês podem levantar a mão, fazer pergunta, se ficou alguma dúvida. Esse chat, ele fica ativo, tá?
Sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem ou mandar por e-mail para a CPRJI ou podem escrever nesse chat. A gente está sempre respondendo, eu, Albert, professor Mauro, Evanir, está todo mundo respondendo. Então, pode ser um meio de comunicação de vocês, caso houver dúvida durante o processo de escrita do projeto. E vocês podem nos chamar também pelo Teams aí, pelas nossas contas individuais, tá bom? A gente está à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. Acessem nosso site, verifiquem os materiais, né? Conversem na unidade com os coordenadores de curso, com os coordenadores de FATEC. Pensem numa proposta que vai desenvolver institucionalmente aí a unidade, tá? A pergunta é, Professor em... professor somente fala. determinado tem algum impedimento? Não, professor determinado não pode ingressar em RJI. É isso? Não sei se foi essa a pergunta. Pode fazer parte do projeto de RJI no exterior? Pode, Luana, mas aí o mais adequado é você fazer assim, ó, você ingressa em RJI, aí num desses módulos, se eu não me engano é o módulo 2, o Rafael Darinter explica como é que é esse processo de internacionalização. Daí você entra com o pedido, tem uma série de regrinhas lá que vocês precisam cumprir, tem que ter acordo de cooperação com a instituição internacional, tem que fazer uma documentação de solicitação de afastamento que seja aprovada em todas as áreas e em especial para a Casa Civil, tá? E aí pode sim, nós temos 3 professores que participaram dessa experiência no exterior, todos em Portugal, porque a gente já tinha convênio firmado com a instituição de lá. Nós temos professores que foram para a Rússia e estão estreitando projetos de pesquisa, foram apresentar em congresso, fizeram reuniões setoriais e estão trazendo para cá uma proposta sobre sistema monetário dos BRICS. Inclusive, é um tema que a gente não tem ainda em RJI. Então, se alguém aí tiver know-how na área de economia e quiser fazer essa discussão com os russos, evidentemente tem que dominar o inglês, né? A gente tem um convênio firmado com essa instituição e eles estão ávidos por fazer parceria conosco. E eles têm bastante recurso financeiro, tá? Esses professores que foram para lá foi com tudo pago por eles, pelos russos, tá? Isso é uma coisa importante, gente. O Centro Paula Souza não dispõe de recursos extra-orçamentários para sustentar internacionalização e eventos no exterior. Nós conseguimos pagar o salário do docente. Esses recursos extra-orçamentários precisa buscar com parceiros ou com agências de fomento. Perfeito, bom. Em uma unidade que já possui um professor em RJI, ela pode ter outro professor se for aprovado neste edital? Pode e deve, né? Antes, lá no primeiro ingresso, como o professor Mauro falou, a gente fez uma distribuição limite por unidade. Mas nós percebemos, né, que o que importa mais é a qualidade do projeto. Então, entra quantos professores tiverem na unidade, desde que esses professores tenham projetos bem avaliados, estejam dentro ali da nota e dentro dos recursos orçamentários, vai entrar. A gente não elimina, porque tem 3 na FATEC Sorocaba e 1 na FATEC Ribeirão Preto, entendeu? Não elimina. A gente nem olha isso, né? O nome do professor, a nota do projeto e o recurso extra-orçamentário. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Estão tímidos, né, gente? Geralmente o Não, pessoal abre a câmera, faz você e o perguntas. Albert explicaram muito bem, eles não têm dúvidas nenhuma, Paula. Oxe, já pensou, Vocês Albert? muito didáticos vocês são. Ô, Excelente. Paula, sobre o certificado, se algum docente tiver o certificado de 24 ou de 25, já colocar como anexo, né, no projeto que for submeter, tá? Só Isso. para dar uma lembrada nisso. Bem lembrado, Ideli. No campo de submissão do projeto tem uma aba, até posso compartilhar aqui, que é anexos, e aí vocês podem colocar tanto as declarações de colaboração, quanto esse anexo que é dele. Eu vou simular aqui, tá? Um teste.
E aqui, vou tentar cadastrar um projeto. Então, essa é a primeira parte, daí ele vai para a parte de preenchimento aqui. Aí, nessa parte aqui, vocês vão preenchendo os documentos, né? Onde que fica, Albert? Aqui tem a parte das disciplinas, a ficha de resumo. Na verdade, Paulo, clique em voltar aí, lá no final. Aqui, ó, Aí, aí você isso. volta, o seu projeto está cadastrado. Então, sempre que você for editar ele, você vem para esse ciclo aqui. E aí você coloca aqui, ó, em anexos, insere esse certificado e as declarações de colaboração, certo? Acho que a Jane, irmã da professora Ju, né? Tá com a mão levantada, pode perguntar, Jane. É irmã? Boa Nossa. tarde. Olha, você acredita? Ela é irmã e eu quero ver a carinha dela. Sabe por Deixa eu quê? ver Porque a eu cara fiquei das duas. chocada. Elas são todas de Pirassununga. Deixa eu Eu sou de ver. Pirassununga e estudei a vida inteira com o irmão delas. Ah, ela aí, ó, a Jane. Eu não sabia dessa, viu? É verdade. Legal. 7 filhos. 7 filhos, gente, é família grande. Tudo bem, Jane? Seja Importante. bem-vinda. Paula, tudo bem, professor Thomas? Tudo bem, boa tarde a todos. Então, uma pergunta que eu fiquei na dúvida ainda. Se o colegiado fosse, não sei se vocês responderam, não sei se respondeu, Paulo, se for a reunião do colegiado, né, congregação, só no dia 24 de março, vai ter que ter uma reunião extraordinária, né, para subir o RJI. Teoricamente, sim, né, professor Mauro? Caso o diretor Sim. precise, ele precisa manifestar aqui para a CPRJI e aí a gente vê o que faz, Tentar Tá. justificar. Por quê? Tá tá bom. bom? Tá bom. Ah, essa pergunta é fácil, gente. Vamos fazer pergunta difícil. Mais alguém, gente? Paula, você colocou o formulário? O formulário eu vou disponibilizar, posso pôr aqui no chat também, mas eu vou disponibilizar amanhã no site da CPRJI. Daí eles ingressam, eles vão preencher lá o formulário com as perguntas e aí valida a presença, tá bom? Ah, ok. Perfeito, Paula. É Muito possível bem. fazer um RJI com PCI? Já existe, nós tivemos acho que 2 ou 3 professoras que já trabalharam os temas dos projetos de RJI com os COIOS lá com o professor Oswaldo, né? Acho que inclusive a Maíra, que é professora lá de Sorocaba, ela ainda está desenvolvendo o projeto. Ela fez 5 ciclos de PCIs, um para cada ano, e aí ela vai trabalhando as temáticas dentro dos projetos colaborativos internacionais com o projeto de RJI dela, tá? Tivemos a professora Adriana também, que é uma professora que também internacionalizou a pesquisa. Ela foi para o Chile, a pesquisa começou com COIL, e aí depois ela foi dar palestra lá, ela trouxe a professora para cá para fazer palestra, foi um trabalho bem legal. Então, pode sim, é muito bem-vindo, porque é uma experiência é uma experiência de internacionalização, e os PCIs, embora envolvam disciplinas na parte metodológica, você, como o professor Mauro citou lá no comecinho, a pesquisa ela pode ser utilizada como um recurso metodológico para melhorar a qualidade do ensino. Então, ok. Todo mundo correndo para escrever o projeto, é isso aí. Ju, muito obrigado pela sua presença. A gente vai monitorar aí os projetos para pós. Beijo. Um E beijo no qualquer seu dúvida, eu estou coração. disponível também. Só mandar e-mail que eu respondo, tá bom, Paulinha? Para todo mundo aí. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Mônica, os slides dessa reunião, eles vão estar aqui no site, tá? Nessa aba aqui, ó, tem os slides dos módulos e eu vou colocar o slide da live também, tá? Você vai ter aqui a live com o formulário de presença e o slide dessa aqui. Lembrando que essa live foi um resumo do que está nos módulos 1, 2 e 3. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem assistir aqui os documentos, tá bom? E os vídeos. Olá, não tendo mais nenhuma pergunta, Vamos né? encerrar. Agradecemos aí Paula, Albert, Ideli, Ivanir e
todos os membros da CPRJI pela presença e todos vocês que se interessaram aí nos ingressos de RJI. E também aos coordenadores que estão, de unidades que estão aqui presentes, né? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Albert. Obrigada, Mauro, Deli, Evanir, pessoal da comissão. Um abraço a todos vocês, docentes, e boa sorte aí nesse processo. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Abraço, Tchau, tchau. obrigada. Boa tarde, obrigada.